estudante! Seja bem-vindo a mais esta aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Tassiana Brasil e hoje estamos aqui, eu, Fabiana, nos interpretando e o professor Brasil para trabalhar o tema de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Então, pessoal, o nosso tema de hoje é este aqui, o Espiritismo e a Leitura. É uma aula para o 6º ano do ensino fundamental. E de acordo com o currículo referência, na aula de hoje vamos reconhecer que as narrativas e os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras diversas, reconhecer que os textos sagrados registram doutrinas e códigos de conduta de diversas tradições religiosas, orientando suas práticas na vida pessoal e comunitária, e também descobrir e discutir como o estudo e interpretação dos textos culturais e religiosos influenciam os adeptos a vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas e das filosofias de vida. Então, estudante, eu gostaria que você parasse aí e relembrasse na nossa aula do primeiro bimestre o que foi que nós trabalhamos. Nós falamos sobre isso aqui, ó, sobre como a escrita é um importante meio de preservação de informações, inclusive para as tradições religiosas. Pois é, então eu quero começar essa aula com o nosso primeiro desafio. Lembra que vocês fizeram um trabalhinho sobre tradições religiosas e textos sagrados? Então, relembre agora o nome de pelo menos 3 textos religiosos e a tradição a qual eles estão relacionados. Lembrou aí? Escreve aí, manda um comentário aqui pra gente, belezinha? Olha só, por que os textos religiosos são importantes? Então, para começar, eles registram mitos, ritos, doutrinas, costumes e muito mais. Os textos religiosos, eles são expressão das práticas de uma determinada religião, das formas como aquela religião acredita e dos conhecimentos que precisam ser passados de geração em geração para a manutenção daquela tradição religiosa ou daquela filosofia de vida. Quando a gente pensa nos textos religiosos, eles acabam orientando as práticas de uma comunidade de fé. Vocês observaram essa imagem aqui? Nós temos aqui um mosteiro budista e nós temos os pequenos monges ali com textos nas suas mãos. Nós podemos falar que grande parte das tradições religiosas tem esses textos que os orientam na maneira de crer e de agir, e que acaba sendo uma crença comunitária. Todo mundo da comunidade acaba aceitando aquilo que está no texto religioso como sendo um princípio comum para todos os praticantes daquela religião. Os textos religiosos, eles também orientam as práticas pessoais de quem acredita neles. Por que eu falei isso? Porque, primeiro, a gente falou sobre a prática comunitária. Na comunidade de fé, todo mundo tem ali o texto religioso como um princípio comum. Mas as pessoas, os indivíduos, eles também leem os textos religiosos e buscam ali uma orientação para a sua vida. Buscam coisas que preenchem a sua espiritualidade pessoal. Então, textos religiosos servem para uso comunitário, mas servem para o uso pessoal também. E vamos falar também sobre religião e estudo, essa foto bonita do Alcorão. Olha só, a maioria das religiões que possuem textos sagrados, o estudo é muito importante. Você está aí achando que estudar é só na escola? Que é só para aprender português, matemática, geografia e história? Não, na vida a gente estuda por muitos outros motivos, e a religião pode ser um desses. Uma pessoa que pertence a um grupo religioso, que tem textos sagrados, que tem textos que orientam as práticas e a conduta dessas pessoas, eles acabam estudando esses textos sagrados para conhecer melhor as práticas, tanto comunitárias, quanto para influenciar a sua vida pessoal. Hoje, eu trouxe como exemplo para vocês a codificação espírita, que é um conjunto de textos religiosos que diz respeito ao kardecismo.
E por isso que o professor Brasil está aqui com a gente, não é mesmo, Brasil? Sim, estamos aqui para isso. Pois é, professor. E aí, a codificação espírita. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é esse conjunto de livros. Então tá, é interessante que você fala sobre estudar, né? E no Espiritismo, estudar é fundamental, muito diferente às vezes até de outras religiões, ela está na base do Espiritismo, essa necessidade de estudar. Inclusive, o chamado codificador da doutrina, outros vão chamar de fundador do Espiritismo. Os espíritas não gostam muito de ser chamado de fundador, não. Eles gostam mesmo de chamar ele de codificador, que esses livros aqui seriam o que ele vai chamar de codificação da doutrina espírita, embora a codificação não fique somente aqui. Foi feito por um pedagogo, ele ensinava as pessoas a estudar. E a pedagogia que ele, na sua época, ele trouxe para as pessoas foi exemplo na França, inclusive. E ele começou a sua obra, né, através do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que aparece aqui, e ele vai fazer perguntas e respostas. O nome dele, que todos nós conhecemos como Allan Kardec, que é o nome que ele adota, é, na verdade, Hippolyte Léon Rivail Denisard, né? A gente vai encontrar algumas grafias diferentes, mas ele realmente, o nome dele era o professor Rivail, ou professor Rivail, ok? E ele, o primeiro livro que ele faz para a gente é realmente, naquela época, o Livro dos Espíritos. E ele, naquela época, não tinha intenção de fundar uma religião. Ele queria fundar uma filosofia espiritualista. Ele achava que a religião da época já era a expressão da religião e não precisava mais de nenhuma outra religião além da que já existia. E lá no século XIX, ele entendeu que aquilo seria realmente o suficiente. Aí, a partir do Livro dos Espíritos, ele vai desenvolvendo os outros livros, né, como a gente vê aqui, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? E, repito, no século XIX, ele achava que o Espiritismo não era uma religião. Se me permite, inclusive, eu tinha falado a respeito, na nossa dissertação de mestrado, né, quando a gente estuda muito realmente, é uma prática do Espiritismo, ler muito, estudar muito, a gente vai falar sobre isso. No nosso livro A Busca de Kardec, Fé ou Razão, que é esse livro aqui, a gente fala exatamente sobre essa contextualização do Espiritismo naquela época. Mas, aqui, principalmente no Brasil, o Espiritismo torna-se, sim, uma religião onde esses livros são a base para os nossos estudos, além do livro O que é o Espiritismo, as revistas espíritas e o livro Obras Póstumas. Todos esses livros, esses 5, mais as revistas espíritas que foram trabalhadas por 11 anos, que vão ser a codificação do Espiritismo. Então, nós podemos falar aqui de duas formas escritas diferentes, né, Brasil? Sim, com certeza. Que é o livro e a revista. São duas mídias diferentes. Exatamente. Pois então, Brasil, conta aqui pra gente um pouquinho. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando do Espiritismo como kardecismo. É correto usar esse termo? É comum, mas nem sempre aquilo que é comum é o correto. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em termos de educação, né? Sim. Eu ouvi falar que essa coisa é assim, eu ouvi falar assado, mas na verdade não é bem assim. No meio espírita, eu sou espírita, sou vice-presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, temos um envolvimento com o movimento espírita muito próximo. No espiritismo propriamente dito, nós não usamos a terminologia kardecismo, porque o sufixo ismo significa doutrina de, né? Ou seja, catolicismo, doutrina católica. E a doutrina, segundo o próprio Kardec, ela não é definitivamente dele,
mas sim dos espíritos. Então, por isso, correto dizer que é espiritismo. E as pessoas dizem assim, por quê? Elas dizem, infelizmente, por questões de racismo religioso, que é uma praga que nós vivemos, né, Tassiana, Sim. hoje em dia. Porque as pessoas achavam que outras religiões espiritualistas, que também se identificam com o espiritismo, elas eram religiões menores, as religiões de matriz africana. E as pessoas quiseram diferenciar para se fazer mais importante e falar, nós somos daquela doutrina religiosa que estuda o livro de Kardec. Então, nós somos kardecistas. Isso é um equívoco. Espiritismo é espiritismo. E vai ser espiritismo tanto para Kardec, né, que eles acreditam, a gente como espírita acreditamos, né, que nós temos a capacidade de conversar com aqueles que partiram e que essas pessoas que partiram, elas podem voltar ao corpo físico através da chamada reencarnação. Em linhas gerais é isso. Ok, Brasil. Agora, eu estou vendo aqui os livros da codificação espírita, e aí eu fiquei pensando aqui. Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na Bíblia também tem evangelhos. Qual que é a semelhança, qual que é a diferença? Pergunta muito interessante. E muita gente pergunta isso, Tassiana. Na verdade, muita gente entende que isso seria um equívoco. Mas a gente já tem a Bíblia, a gente já tem os evangelhos. Para que fazer mais um livro para falar dos evangelhos? Na verdade, a gente está vendo aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é como que o Espiritismo faz a leitura dos Evangelhos de Jesus. E aí vem uma questão muito importante. O Espiritismo é uma religião cristã. Vamos dizer, nós acreditamos, enquanto espíritas, que Jesus é o nosso guia e nosso mestre, o nosso modelo maior. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, eles perguntam qual que é o nosso maior guia e modelo. E a resposta é, vede Jesus, para algumas traduções, e outras vão dizer simplesmente Jesus. Ou seja, é sim uma doutrina cristã, e é simplesmente, como a gente diz na teologia, né, você bem conhece, professora, né, é uma exegese do ponto de vista, o que é exegese? Né? A senhora talvez já tenha falado aqui, né, que é a interpretação daquelas escrituras sob o ponto de vista do Espiritismo. Por exemplo, sob o ponto de vista da reencarnação, da vida após a morte e assim por diante. Ah, ok, Brasil. Agora me diga uma coisa. Sim. É muito comum nas escolas também a gente ver os meninos lendo literatura espírita, Violetas na Janela. Sim. E esses livros, qual que é o papel deles para o espiritismo? Então, esses livros são o que nós chamamos de psicografia. Nós falamos aqui que o Espiritismo acredita numa vida após a morte e que acredita nessa comunicação dos espíritos com o nosso mundo físico. E aí o que acontece? Os espíritos vêm aqui, fazem, através dos chamados médiums, a psicografia. E o médium mais famoso que nós temos é Chico Xavier. Inclusive, um dos livros que deu, inclusive, origem ao filme, o filme Nosso Lar, né? André Luiz, que é o espírito, que através de Chico Xavier escreve as suas histórias, entre aspas, as suas aventuras no mundo espiritual, né? Ele vai ser chamado, né, de jornalista do mundo espiritual. Ele vem contar para a gente como é que é a vida que ele encontrou lá. E Chico Xavier, principalmente, ele começa seu trabalho em 1932. Ainda aqui em Pedro Leopoldo, né? Aqui em Pedro Leopoldo, Sim. pertinho da gente aqui. Depois ele vai para Uberaba. Mas ele vai trazer para a gente notícias do plano espiritual através do primeiro livro, que foi o mais importante na época, que chamou muita atenção, que foi Parnaso de Além Túmulo, que eram poetas portugueses e brasileiros que trouxeram poesias inéditas, poetas que já haviam partido
para o plano espiritual. E ele vem contando essas histórias. E é a partir de 1970 que o Espiritismo toma força e com a figura de Chico Xavier, o seu aspecto religioso, porque o Espiritismo é considerado filosofia, ciência e religião, ele tem o seu aspecto religioso reforçado. Na França, ele nasce como uma filosofia espiritualista. Quando ele migra para o Brasil, já em 1865, ele já vem com essa força religiosa, porque o Brasil é um povo muito religioso. Sim, verdade. Né? E abraça esse lado do espiritismo, esse lado religioso, e com Chico Xavier ele cresce e se torna a terceira maior religião do país hoje. Interessante, interessante, Brasil. Agora, me diga uma coisa. Sobre essa quantidade de espíritas no Brasil. Sim. Como que os espíritas se encontram? Onde que eles se reúnem? Como que é mais ou menos uma reunião? Para os meninos em casa conhecerem também, né? Sim. Então, vamos lá. São chamados de centros espíritas. Não existem, vamos dizer assim, igrejas, né? Porque nós não temos no Espiritismo a figura de sacerdote, bispos. São associações onde espíritas se reúnem e formam os seus centros espíritas. Porque o Espiritismo não é uma religião de conversão, onde um padre, um pastor, né, aceita a conversão de alguém para aquela religião. Mas sim é uma religião de adesão, onde o indivíduo voluntariamente se propõe a participar de uma comunidade espírita, que é num centro espírita. E o que a gente faz no centro espírita? Estuda. As pessoas acham que, não, você vai no centro espírita e você vai estudar o quê? Você vai encontrar o quê, perdão? Você vai encontrar rituais? Não. As paredes do centro espírita geralmente não têm figuras, não têm símbolos, são paredes brancas, parece mais sala de aula. E a gente vai lá para fazer o quê? Estudar o Evangelho de Jesus. O principal papel do centro espírita é a evangelização, e quando a gente fala em evangelização, nos termos de Jesus, do cristianismo de Jesus, né, a partir da criança, do jovem e do adulto. Há também o trabalho mediúnico, mas o trabalho mediúnico, embora tenha sua importância, o que é a mediunidade? Trazer os livros, trazer comunicações, trazer mensagens. Essas atividades também existem, mas há também o trabalho de caridade, e é nos centros espíritas que você vai encontrar a comunidade espírita, onde que você vai ter a oportunidade de aprender o espiritismo. Muito interessante, Brasil. Então, se a gente for fazer um resuminho da aula de hoje, Sim. Nós podemos falar que o espiritismo, ele é uma religião que não possui igrejas, que são centros espíritas, Isso. que não tem uma liderança como a gente encontra em outras religiões, como padres, pastores, rabinos. É uma religião em que as pessoas se reúnem voluntariamente para estudar, e daí a importância da leitura para o espírita, né? Exatamente. Porque os livros espíritas podem ser usados para obter esse conhecimento. E o que existe sempre, como em todo lugar, existem pessoas mais experientes que já leram mais, que são chamados os expositores espíritas, que ajudam os outros que estão iniciando a entender melhor aquelas escrituras. Muito interessante, muito interessante. Então, pessoal, na aula de hoje, nós aprendemos como as comunidades de fé utilizam os textos sagrados e aprendemos um pouco mais sobre a codificação espírita. Essas aqui foram as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma grande alegria ter você aqui. Nós agradecemos também a oportunidade e espero que nós tenhamos colaborado com o conteúdo que vocês estão estudando hoje. Muito obrigado. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida ainda, ligue aqui pra gente no Tira Dúvidas, mande uma mensagem, que aí a gente pode conversar daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço!